Ô mãe, um dos testemunhos de ontem foi assim, tinha um irmão que ele era muito bem de vida, né? E ele era muito bem de vida, ele era abençoado, né? E ele tinha acabado de ser chamado na graça. E aí ele pegou e falou assim, ele ouviu, né, o irmão viajando e Deus fazendo obra, ele falou, eu quero viajar também. Ele não tinha muito tempo de viajar por conta do trabalho. Aí ele pegou e falou para a esposa, né, falou, não, a gente tem que viajar, vamos lá visitar teus parentes lá em Natal. Aí a esposa consentiu, eles pegaram e foram. Aí no meio do caminho, eles passaram por uma estrada e para parar, né, para comprar alguma coisa lá. Pra comprar alguma coisinha. E tinha dois meninos ali na parada, né? E um dos meninos pediu R$ 2 para ele. Aí ele pegou R$ 2, deu pro menino. Aí andou com o carro, andou com o carro. Passou 20 quilômetros. O Senhor falou pra ele, falou assim, por que você não deu R$ 2 pro outro menino? Aí ele falou, meu Deus, não acredito. Aí a esposa dele falou assim, aí ele comentou com a esposa falou assim, então volta, né, e dá os R$ 2 pro menino. Aí ele falou assim, mas eu vou voltar 20 quilômetros por causa de R$ 2. Aí a esposa falou, se Deus mandou, você volta. Aí ele voltou. Aí quando chegou lá na parada, o outro menino que tinha ganhado os R$ 2 não tava mais lá. Só tava o outro que não tinha ganhado. Aí ele chegou assim pro menino e falou assim, por que você não me pediu R$ 2? Você me fez voltar 20 quilômetros pra cá de volta, que eu já tava lá na frente, pra te dar R$ 2. Aí o menino respondeu pra ele, porque R$ 2 pra mim não adianta. Eu não consigo pagar com R$ 2 a minha água que está cortada, eu não consigo fazer uma despesa na minha casa com R$ 2 porque a gente está passando necessidade. Aí na hora que o menino foi falando aquilo, foi entrando uma aflição no irmão, sabe? Ele falou assim, eu não consigo comprar um botijão de gás com R$ 2. Aí ele olhou para a esposa, aí ele falou pro menino, entra aí no carro. Aí foi no mercado, fez aquela despesa. E separou um dinheiro e falou assim, dá pro menino, né, que esse aqui é pra ele pagar a conta de água e comprar o botijão de gás. Aí chegou, falou assim, menino, vamos lá na sua casa entregar as coisas, né. Aí ele foi lá no endereço, aí o menino falou assim, vai entrando vocês primeiro, chama lá, bate lá, pra fazer uma surpresa pra minha mãe, eu fico aqui no carro, depois eu saio. Aí o irmão fez, né, ele entrou, chamou lá, aí abriu uma criança a porta e aí quando aquela criança viu os irmãos, pegou e falou assim, mãe, pode parar de orar que os anjos já chegaram aqui para suprir a nossa necessidade. Aí a irmã veio, ficou naquela alegria, né, saudou tudo, aí o irmão pegou, foi descarregando, aí a irmã olhava e falava assim, irmão, Deus que abençoe, irmão. Deus revelou pro irmão a minha necessidade. Aí ele foi te despejando as coisas, colocando lá, né? Falou assim, irmã, esse aqui é para pagar a conta de água. Aí ela falou assim, irmão, Deus que abençoe. O Senhor revelou a minha necessidade pro irmão. Aí deu a outra parte do gás, falou, isso aqui é para comprar o gás. Irmão, Deus que abençoe, irmão. Deus está revelando a minha necessidade pro irmão, revelou tudinho, é Deus puro, é o céu na vida do irmão. Aí ele falou assim, não, irmã, Deus não me revelou nada, eu encontrei o seu filho lá na parada. E ele falou, né? E aí eu senti de trazer. Ela falou, não, irmã, o único filho que eu tenho é esse que tá aqui na minha casa. Aí ele falou, não, irmã, tem uma criança lá no carro, irmã, vamos lá ver. Aí eles foram lá no carro, quando chegou lá, o menino não tava mais lá. Santo Deus, era um anjo, Senhor, em forma de criança, que Deus colocou pra mostrar a necessidade da irmã. E aí o irmão percebeu que a obra que Deus tinha feito, né? Nossa, mãe, quando ele contou esse
testemunho na igreja, a igreja virou de ponta cabeça. Meu Deus do céu, foi a coisa mais linda. A virtude que saía daquele irmão, sabe? Coisa linda, linda. E outros testemunhos também, tudo nesse sentido, assim, nessa grandiosidade, sabe? Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Ô mãe, um dos testemunhos de ontem foi assim, tinha um irmão que ele era muito bem de vida, né? E ele era muito bem de vida, ele era abençoado, né? E ele tinha acabado de ser chamado na graça. E aí ele pegou e falou assim, ele ouviu, né, o irmão viajando e Deus fazendo obra, ele falou, eu quero viajar também. Ele não tinha muito tempo de viajar por conta do trabalho. Aí ele pegou e falou pra esposa, né, falou, não, a gente tem que viajar, vamos lá visitar teus parentes lá em Natal. Aí a esposa consentiu, eles pegaram e foram. Aí no meio do caminho, eles passaram por uma estrada e para parar, né, para comprar alguma coisa lá. Pra comprar alguma coisinha. E tinha 2 meninos ali na parada, né? E um dos meninos pediu R$2 pra ele. Aí ele pegou R$2 e deu pro menino. Aí andou com o carro, andou com o carro. Passou 20 quilômetros. O Senhor falou pra ele, falou assim, por que você não deu R$2 pro outro menino? Aí ele falou, meu Deus, não acredito. Aí a esposa dele falou assim, aí ele comentou com a esposa falou assim, então volta, né, e dá os R$2 pro menino. Aí ele falou assim, mas eu vou voltar 20 quilômetros por causa de R$2. Aí a esposa falou, se Deus mandou, você volta. Aí ele voltou. Aí quando chegou lá na parada, o outro menino que tinha ganhado os R$2 não tava mais lá. Só tava o outro que não tinha ganhado. Aí ele chegou assim pro menino e falou assim, por que você não me pediu R$2? Você me fez voltar 20 quilômetros pra cá de volta, que eu já tava lá na frente, pra te dar R$2. Aí o menino respondeu pra ele, porque R$2 pra mim não adianta. Eu não consigo pagar com R$2 a minha água que está cortada, eu não consigo fazer uma despesa na minha casa com R$2 porque a gente está passando necessidade. Aí na hora que o menino foi falando aquilo, ele foi entrando uma aflição no irmão, sabe? Ele falou assim, eu não consigo comprar um botijão de gás com R$2. Aí ele olhou para a esposa, aí ele falou pro menino, entra aí no carro. Aí foi no mercado, fez aquela despesa. E separou um dinheiro e falou assim, dá pro menino, né, que esse aqui é pra ele pagar a conta de água e comprar o botijão de gás. Aí chegou, falou assim, menino, vamos lá na sua casa entregar as coisas, né. Aí ele foi lá no endereço, aí o menino falou assim, vai entrando vocês primeiro, chama lá, bate lá, pra fazer uma surpresa pra minha mãe, eu fico aqui no carro, depois eu saio. Aí o irmão fez, né, ele entrou, chamou lá, aí abriu uma criança a porta e aí quando aquela criança viu os irmãos, pegou e falou assim, mãe, pode parar de orar que os anjos já chegaram aqui para suprir a nossa necessidade. Aí a irmã veio, ficou naquela alegria, né, saudou tudo, aí o irmão pegou, foi descarregando, aí a irmã olhava e falava assim, irmão, Deus que abençoe, irmão. Deus revelou pro irmão a minha necessidade. Aí ele foi te despejando as coisas, colocando lá, né? Falou assim, irmã, esse aqui é para pagar a conta de água. Aí ela falou assim, irmão, Deus que abençoe, o Senhor revelou a minha necessidade pro irmão. Aí deu a outra parte do gás, falou, isso aqui é para comprar o gás. Irmão, Deus que abençoe, irmão. Deus está revelando a minha necessidade pro irmão. Revelou tudinho, é Deus puro, é o céu na vida do irmão. Aí ele falou assim, não, irmã, Deus não me revelou nada. Eu encontrei o seu filho lá na parada
E ele falou, né? E aí eu senti de trazer. Ela falou, não, irmã, o único filho que eu tenho é esse que tá aqui na minha casa. Aí ele falou, não, irmã, tem uma criança lá no carro, irmã, vamos lá ver. Aí eles foram lá no carro, quando chegou lá o menino não tava mais lá. Santo Deus, era um anjo, Senhor, em forma de criança, que Deus colocou para mostrar a necessidade da irmã. E aí o irmão percebeu que a obra que Deus tinha feito, né? Nossa, mãe, quando ele contou esse testemunho na igreja, a igreja virou de ponta cabeça. Meu Deus do céu, foi a coisa mais linda. A virtude que saía daquele irmão, sabe? Coisa linda, linda. E outros testemunhos também, tudo nesse sentido, assim, nessa grandiosidade, sabe? Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa que Deus fez ontem. Uma serva de Deus foi chamada na casa da sua vizinha. E a sua vizinha, irmãos, essa história foi verídica. Serva de Deus contando, entrou dentro da casa dela, com um sorriso no rosto tão grande. Senta aqui, minha irmã. Qualquer dia desses eu vou na tua igreja com você. E aí que eu entro lá, nem que eu não colocar véu, não faz mal, o demônio se disfarça, irmão. Só para testar que homem e que mulher de Deus você é. Aleluia, e de repente a mulher falou assim para a serva de Deus, eu vou lhe fazer um cafezinho para você, tá? A serva de Deus falou, não precisa não. Ela falou, não, eu faço questão. Você nunca veio aqui em casa, você tem que tomar um café. Foi lá, irmãos, aleluia, preparou o cafezinho. Depois dentro do café pegou umas bolinhas de chumbinho e colocou e falou, hoje eu mato essa infeliz. Eu vou fazer esse glória sair da boca dela, eu vou tirar esse aleluia, eu vou ver a terra engolir ela. É, glória ao nome santo do Senhor. Mas porém, se ela não morrer, verdadeiramente Deus vai estar com ela. E aí, irmãos, ela veio com a xícarazinha, uma beleza, uma voz mansa, humilde, e entregou para a serva de Deus. Toma aqui esse cafezinho. A serva de Deus falou assim, antes de eu tomar o café, eu sempre gosto de fazer qualquer coisa antes de orar. Ela falou, o que você quer fazer? A serva de Deus disse assim, eu posso dobrar o joelho nem que for 1 milésimo de segundo, só para me agradecer a Deus pelo café que Deus preparou. Ela falou, claro, pode fazer, senta aí, toma o teu café, ora. A irmã, como sempre, preparada, blidenário, aleluia, véuzinho na bolsa, aleluia, alando e a fortuna, ransodaia, dobrou o joelho no chão, aleluia, colocou o véuzinho na cabeça e disse assim, Senhor, nas tuas mãos eu entrego esse café e a minha alma, seja feita a tua vontade, aleluia, porque tu desceu nas recâmaras do inferno e pegou a chave da vida e da morte, e a ti foi dado todo o poder nos céus, na terra, no café, na comida, na macumbaria, lando e anarando, na facção. Estou melhor do que quando eu entrei na tua casa. Ela dobrou o joelho no chão e começou a chorar, feiticeira, irmãos. E quando de repente, aleluia, aquela macumbeira parou de chorar, olhou para a serva de Deus e disse assim, eu tenho que te confessar uma coisa, aleluia,
Quando você foi tomar o café agora na minha casa, há quase 1 hora atrás, eu fiz o café novo, mas eu coloquei chumbinho dentro do teu café, para me testar o Deus que você serve. E Mandoriastanai, mas eu te digo uma coisa, me perdoa de alma. A irmã falou, não se preocupa. O Senhor Jesus disse há mais de 2000 anos atrás, beberei veneno e não fará mal, pegarás na serpente, aleluia, andar tolhando, e dano ela não te cometerá, ralando e assuna. Você acredita nessas coisas? Você acredita na virtude do céu? Você acredita na alegria? Você acredita na prosperidade? Você acredita que a serpente já quis morder o teu calcanhar? Você acredita que o antivírus você recebeu na água do batismo? Você acredita que quando você entrou nas águas, o anjo do Senhor pegou um braço da tua alma e deu uma injeção de vida eterna? Você está vacinado contra a mentira, contra, aleluia, a frustração. Você está vacinado contra a luxúria. Você está vacinado contra a prostituição. Você está vacinado. Para os irmãos entender. Quando o Senhor me devolveu a vida, irmão, eu falo isso porque eu sei aonde eu fui, eu sei o que eu participei, um pedacinho eu vou falar para a Irmandade. Eu dou graças a Deus que quando entubaram irmão, o Senhor me levou, eu cheguei num lugar muito bonito, era a porta do céu, irmão, tinha uma mesa de ouro, estava o Senhor Jesus sentado do lado de lá, seu rosto brilhava, não conseguia olhar nele aqui não, mas eu conseguia ver os movimentos e a sua voz, e ali, irmão, do meu lado tinha uma pessoa, outra pessoa, e eu falei, o que eu estou fazendo aqui?
Ele falou: é o teu julgamento. Falei: mas Senhor? Ele falou: sou eu mesmo, e eu sou o advogado e o juiz daqueles que eu amo. Glória ao nome do Senhor. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Quem é essas pessoas aqui? Falou: é o acusador, na forma humana, é o acusador das nossas almas. Eu falei: mas o que ele está fazendo aqui? Ele está querendo, aleluia, pegar as almas que são minhas para jogar lá no inferno junto com ele. Glória ao nome do Senhor. Mas o que ele vai fazer? Ele vai te acusar, mas você aguenta firme, porque depois eu vou pegar o livro das crônicas e eu quero ver o que está escrito a teu respeito, para mim ver se eu posso te justificar. Glória ao nome do Senhor. E eu dou graças a Deus, irmão, porque ele começou numa acusação justamente naquilo que nós mais ama e mais tem desejo de fazer, é a vontade de Deus na face da terra. Ele virou e falou: pregador, você não pregou que Deus ia ungir os umbrais da casa daquele que Deus ama? Você não pregou que era amigo de Jesus e agora ele te deu na minha mão? Quando eu fui falar, o Senhor fez assim, ó, quietinho, porque muitos aqui também negam o meu nome. Aleluia. E começou a falar essas coisas, tudo que eu pregava, tudo que Deus tinha me dado na terra, ele vinha jogar e falou assim: você não pregou do vale de ossos secos? Agora minha praga te pegou e você é meu. E olha, tá aqui, ó, Marco Antônio de Souza Simões, você batizou no dia 9 de maio de 93, estava tudo escrito naquele papel, mas só que ele te deu na minha mão, você é meu, e agora no dia 9 de maio vai ser o dia do teu enterro, vou colocar você, seu nome debaixo da lápide do teu pai, e acabou a tua carreira na terra, porque a minha praga te pegou. Glória ao nome do Senhor. E eu falei: Senhor, essa praga é dele? Ele falou: eu deixei ele criar essa praga, a praga é dele, mas as almas são minhas. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu falei: mas Senhor, vai acontecer isso? Ele falou: calma. Eu falei: mas Senhor, ele vai falar. Ele estava com um livro assim, irmão, um livro na mão, e ele ficava olhando aquele livro, e ele virava, o acusador virava o livro e falava: cadê a página aqui? Essa página não está aqui, não é possível que essa página não está aqui. Eu falei: mas Senhor, que página é essa que ele está procurando? Ele falou: quando você na terra erra na minha presença, e naquilo que você errou, você pede perdão para mim, e vai dentro da minha casa, aleluia, e eu mando a palavra, aleluia. E quantas vezes eu tomo os pregadores e falo assim, ó, o decreto do inferno está rasgado agora, é a hora que eu estou rasgando a página do livro do adversário da tua alma, Lamanaia, aleluia. Eu falei: mas Senhor, que mistério é esse? O Senhor falou: agora eu vou pegar o livro das crônicas, das obras que tem anotado aqui no reino da minha glória. Ele pegou um livro, irmão, ele falou: não, pelo que você fez para mim, as almas do dia, aí ele falou: do dia que você entendeu, não é do dia do batismo, no dia que você entendeu o meu querer e a minha vontade, está tudo escrito aqui, aleluia. E pelo que está escrito aqui, as orações que está subindo da tua esposa, dos teus filhos, irmão, a minha filha passou uma enfermidade terrível, o adversário fez de tudo para destruir, para matar minha filha, aleluia. No mesmo dia, aleluia, que eu estava passando pela acusação lá, aleluia, veio um acusador lá na cama da minha filha. Ele falou: no dia das mães é a morte
morte do teu pai, 3 horas da manhã, ela chamou meu genro e falou, vamos orar. Deus batizou ela com a promessa do Espírito Santo, irmão. Depois ela me contou, e eu dou graças a Deus, irmão, porque o Senhor falou, do dia que você entendeu o meu querer e a minha vontade, está tudo anotado aqui, os batismos que você leva as almas. Estou contente com você, com isso, com aquilo, isso eu não quero, isso eu também não quero, isso eu não quero, mas isso eu quero. Eu falei, mas Senhor, ele falou, escuta a oração do irmão da porta, escuta a oração do irmão do som. E eu escutava, escuta a oração da tua esposa, e eu escutava a oração, irmão. E o Senhor falou assim, olha, tem uma coisa, hein? Pelo que está escrito aqui, eu jamais te entregaria na mão de Satanás. Eu abreviaria os seus dias e colocaria você junto com o teu pai ali. Tá vendo essa fila assim? Tinha uma filha, irmão, que tem até uma prima minha da obra da piedade. Tem anjos de Deus que Deus levou, estava na fila, e eu não sabia que Deus ia levar eles. Eu não sabia, estava tudo na fila, anjos que Deus já levou, amigos, companheiros do ministério. Falei, mas o que é essa fila? Eu abreviei, porque aqui os frutos estão maduros. Glória o nome do Senhor. Então eles vêm, descansa, e eu te colocaria ali. Quando falou assim, eu falei, não, eu não quero voltar, eu quero ver meu pai, eu vou ficar com meu pai, eu vou ficar com esses irmãos aqui, e eu não quero voltar a esse lugar bonito, Senhor, é tanta prova lá. Ele falou, não, a missão do teu pai foi essa, meu servo, e falou a missão que meu pai teve, e aqueles irmãos que o Senhor estava levando, até parente meu, que o Senhor estava levando, e falou, agora a tua missão é essa, e contou para mim o que eu deveria fazer, e falou assim, olha, estou contente que você leva as almas nos ônibus e nos carros lá no batismo, porque quando um pecador se arrepende, aleluia, a irmandade está na comunhão com esse assunto, né, irmão? Falar de política todo mundo fala, vamos falar das coisas do céu, glória o nome do Senhor. Falou assim, olha, então estou contente, quando um pecador se arrepende na terra, então tem festa no céu. Você já ouviu falar isso? Eu falei, eu já ouvi falar. Ele falou assim, então eu vou te mostrar como que é a festa e o movimento que eu faço. Lá na onde você atende, teve 38 festas num dia. O Davi fez um batismo especial, que era para uma alma, e naquele dia Deus chamou 38 almas. E o Senhor falou, teve 38 festas que eu vou te mostrar aqui no reino da minha glória. Eu falei, Senhor, mas lá nós sofremos. Mas o Senhor falou, eis aí a contradição, teve 38 festas no reino da minha glória, aleluia, e eu vou te mostrar o movimento que é, irmão. E se esse culto aqui, depender para a salvação da nossa alma, o Senhor traz nessa situação, não é num filme na parede, não. O Senhor, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ele traz nós na situação, irmão. Ele me levou de volta, entrando nos ônibus e nos carros para ir para o Brás, levar a irmandade. Aí eu sentei no ônibus, me levou lá na situação, sentei no ônibus com a minha esposa, com meus filhos, e entrou um anjo, me saudou com a paz de Deus, e com uma plancheta na mão. E ele foi no casal do primeiro banco e falou, esse aqui o Senhor vai chamar hoje. Aí pulou um banco, não, esse aqui é para o mês que vem. Aí no outro, não, esse aqui eu vou chamar. E foi lá no motorista e anotou o nome dele, do motorista do ônibus. E naquele dia, a hora que eu subi, eu falei para o motorista, olha, o Deus que eu sirvo, o Deus da tua família vai te chamar na graça. Glória a Deus, aleluia. Ele falou, agora vem ver como que é a festa. Irmão, os músicos, que coisa linda. Ele me levou para dentro, irmão, e quando eu olhei assim, tinha milhares de músicos, milhares de órgão. Tinha órgão normal de madeira, tinha órgão de ouro, de cristal,
de pérola preciosa. Glória ao nome do Senhor. Tudo uma fileira assim, irmão, mas milhares de anjos. Esses órgãos que tem cauda aqui na terra não chega nem nos pés perto daqueles órgãos que brilhava de pérolas preciosas, igual é feito nos ensaios regional aqui, irmão Orlando. Então tinha aquela fileira assim só de corda, mas tinha corda que eu nunca vi na terra, aleluia, os metais assim, aleluia, de várias cores de pérola preciosa. Aí vinha um anjo menor assim com a plancheta na mão, com aquela anotação que foi feita lá no ônibus e falava, aleluia, Maria de tal, aleluia, o Senhor chamou e a converteu. Aí tinha um anjo maior de 6 asas, ele abria as 2 do meio e começava a reger aquela orquestra, e a glória de Deus tomava aquele lugar. Você crê nessas coisas, irmão? Tem festa no céu quando um pecador se arrepende na terra. E o Senhor falou, volta e continua a tua missão, porque eu quero em breve completar o número dos escolhidos, porque aqui a festa já está começando. Glória ao nome do Senhor. Dou graças a Deus, irmão, que Ele deu as recomendações e falou, volta. E quando eu voltei, aquele médico estava em cima de mim, aleluia, e voltei. Que dia? O adversário falou, não gosto da tua mãe, tentei matar ela antes de você nascer com o câncer, não consegui, aleluia, então no dia das mães vai ser o dia da tua morte, mas no dia das mães o Senhor me devolveu a vida e eu estou aqui glorificando a Deus nesta noite, irmão. Por isso que eu digo, aleluia, cumpre a tua missão na terra, irmã, aleluia. E o Senhor me deu uma recomendação para deixar para a igreja. Ele falou assim, anuncia para os que são crentes já batizados, e anuncia para os que não são crentes batizados, e diga que existe só 2 canetas, uma de ouro que está na minha mão e está na mão dos meus anjos, para anotar as coisas boas que o crente faz na terra. Falei, louvado seja Deus. Que bom, quem supre, quem viaja em missão, quem atende a obra, tudo que faz em favor pro bem da obra de Deus, fica registrado aqui o dia do juízo e do julgamento. Glória ao nome do Senhor. Tudo, ele falava, fica registrado no livro das crônicas, obras boas, para ser tudo pesado na balança. Glória ao nome do Senhor. O acusador da tua alma, ele usa a caneta do inferno que eu dei na mão dele. E tem muito crente que faz as coisas e fala, isso não tem problema, aquilo não tem problema, essa fraquezinha não tem problema, essa fraqueza grande não tem problema, e foi falando que não tem problema, e foi falando, homem com homem não tem problema, mulher com mulher não tem problema, marido trair mulher, mulher trair, em tudo não tem problema. O inferno está notando e avisa a igreja. Glória ao nome do Senhor, porque muitos se batizam, mas não são convertidos, mas do dia que souber isso, não será inocente mais. Hoje não é dia de batismo aqui, mas eu sinto da parte de Deus que na tua vida a caneta do inferno não vai funcionar mais. Faz o esforço, viu, irmã? Faz o esforço. Senhor, me liberta dessa fraqueza. É uma linguagem até antiga que nós usava. Aleluia. Troca essa fraqueza pelo dom. Até foi falar, não fala para trocar a fraqueza pelo dom. Deus dá o dom e dá a fortaleza. Sim, clama como homem, clama como mulher. Senhor, me liberta. Para trás de mim, adversário, você não vai escrever mais nada meu e nem da minha família. Glória. Falei, é para anunciar, Senhor, é para anunciar. Anuncia isso. Mas tem uma coisa que eu quero que você anuncie. O que? É isso aqui. Naquilo que eles erraram ou errou e não pediu perdão, fala para se humilhar no pó e na cinza
põe o rosto no chão. E aí, quando a humilhação for grande, porque não adianta se humilhar, pedir perdão e fazer de novo o mesmo erro, aí já vai estar escrito como uma condenação. Mas quando eu mandar a palavra, tomar o pregador e falar que o decreto do inferno está rasgado. Quantas vezes eu fui no Bela Vista, né? Nós ia lá, Moabílio pegava assim, ó, tá apagado os seus pecados, assim, ó, apagado. Quando eu apago e o adversário não acha mais. Glória a Deus. E ele faz um livro também. Ele faz um livro quando as fraquezas. Então pede para o povo orar. Senhor, perdoa. Olha o que ele falou: perdoa nós por palavra, por obras e por pensamento. E o que eu fazia de errado, eu não vou fazer mais. Se for homem e mulher de palavra e não fizer mais, eu vou salvar todos. Glória ao nome. Irmão, esse culto aqui é culto de salvação e de vida eterna, irmão. Então o Senhor nos deu essa missão. E eu falei, mas e aí, Senhor? O Senhor falou assim: olha, Davi errou muito. Olha o mistério de Deus, irmão. Davi errou muito, está tudo escrito lá. Mas lá na frente eu tinha que nascer do ventre da semente de Davi. Na tentação do deserto, se o adversário tivesse o livro que tem aqui, ó, se ele tivesse o histórico de Davi, o adversário ia acusar que eu vim da semente de um homem pecador. Falei, mas Senhor, o que aconteceu? Ele errava, o profeta falou, você errou, Davi, aqui ó, você errou, é verdade. Eu errei, rosto no chão, no pó e na cinza, e eu rasguei o meu pai. Ele falou assim, rasgou o livro do inferno na vida de Davi inteirinho. E quando ele chegou aqui no céu, o adversário nem chegou perto, porque não tinha acusação nenhuma por causa da humilhação de Davi. Anuncia para a igreja, quem se humilha, aleluia, aquele livro da mão do adversário pode ser arrancado da mão dele para sempre. Glória. Irmão, quem acredita nessas coisas pode dar um glória a Deus, porque você vai se humilhar, o Senhor vai te perdoar. E o Senhor ainda deu um recado, falou assim, olha, tem crente querendo tirar sua própria vida, tem homens e mulher crente batizado querendo se matar e tirando a sua própria vida, aleluia, por causa da acusação. Mas fala para eles não tirar a sua própria vida, não, fala para eles se humilhar. Se eu perdoar, eu salvo. Glória ao nome do Senhor. Falei, por que, Senhor? Porque o adversário fica falando no ouvido dele, dela, você pecou, você errou, no céu você não vai entrar, não adianta. Deus seja louvado. Amém. Sou grato a Deus pelo perdão de meus pecados, por a vida eterna que o Senhor me concederá nos céus. Se assim for um filho firme e fiel até o fim, sou grato a Deus. Quando eu nasci, meus pais já eram crentes. Com a idade de 8 anos me selou com a bendita promessa do Santo Espírito. Aos 8 anos comecei a tocar na orquestra, me chamou essa bendita Santa Graça. Eu para esposa, filhas, e eu estou aqui dando glória a Deus nessa noite. Glória a Deus. Estou feliz por essa preparação gloriosa, quando foi feito o convite para mim. Como o Thieres falou, meus companheiros viriam até Miami, e aí estendeu o convite para vir até aqui. 2 amigos companheiros já foram embora. Eu falei para o Samuel, vamos ficar lá para nós se alegrar? Ele falou, eu vou buscar a palavra, se Deus confirmar, nós ficamos. Glória a Deus. E ele falou que foi no culto, o Senhor falou assim, você vai atravessar os oceanos, vai esquecerei contigo. Glória a Deus. E nós estamos aqui hoje glorificando e dando glória a Deus. Aleluia. Quando a criança recitava, o Senhor trouxe uma obra ainda criança, menino. Eu tinha 8 anos de idade e minha mãe e meus pais, eles eram zeladores da igreja da Carmozina, lá em Itaquera, São Paulo. Existia uma porteira na reunião de jovens. E quando acabava o culto de jovens, ela chamava as crianças para ir almoçar na casa dela.
Então, todos os domingos que Deus preparava, vinha em torno de 10 a 15, 8, 7 crianças, ficávamos à tarde brincando, cantando, almoçávamos, fazia o curtinho. E um determinado domingo, não estava um pouco chuvoso e frio, e ela não tinha nenhuma criança. E eu falei, mãe, eu posso ir na casa da irmã Laurita? Ela chamava a irmã Laurita. Aí minha mãe falou assim, hoje não, filho, tá frio, não vai nenhuma criança. Eu fiquei insistindo e minha mãe falou, tá bom. E nós fomos, irmãos. Eu quero testificar para a igreja que ainda é criança para entender o poder de uma oração, de uma súplica de uma criança. E nós fomos andando, ela pegava na minha mão, só estava eu e ela, e nós entramos numa quitanda. E aí ela começou a comprar algumas frutas, legumes e colocar em cima do balcão. E de repente entrou dois elementos. E um foi para dentro, para frente, atrás do balcão e falou que era assalto. E o outro ficou atrás de nós e rendeu todo mundo assim, na frente daquele balcão. E nós ficamos um pouco aflitos. E ela segurou na minha mão e aí ele falou assim, é um assalto, não vai perdoar nem a tiazinha. Era uma senhora de idade. E ela pegou na minha mão, ela falou assim, não faz nada, você só vai falar essas palavras. Ela falou no meu ouvido, Senhor Jesus, cobre-me com o teu sangue, glória a Deus. E eu, menino, irmãos, eu comecei a falar, Senhor Jesus, cobre-me com o teu sangue, Senhor Jesus, cobre-me com o teu sangue. E eu fui aumentando a intensidade da minha voz. De repente, o que estava dentro do balcão, ele falou assim, olha, não mexe com esse menino, com essa senhora não, porque minha mãe é crente dessa igreja e eu conheço essas palavras. O perfeito louvor está na boca da criança. Graças a Deus também, irmãos. Ali onde eu residia, Samuel conheceu, eu tinha um amigo por nome de Isaac, e nós crescemos juntos. Aonde eu estava, o Isaac estava, meu irmão. Nossos pais já eram amigos de solteiro, então batizamos no mesmo ano, a escolinha de música, e culto, ensaio, e de repente percebi que ele começou a se ausentar da casa de Deus, irmão. Já não tinha mais prazer nas coisas, na reunião de jovens. Foi passando alguns dias, tentava falar com ele, não conseguia. E um dia eu fui até a direção à sua casa. E quando eu cheguei na porta da casa dele, eu vi a mãe dele varrendo a calçada. Eu falei, paz Deus, irmã Irani. Ela respondeu amém. Antes que eu perguntasse tudo bem, eu vi que ela começou a chorar. Aí eu falei, por que está chorando? Ela falou, Deus fez tanta promessa linda na minha vida, e faz 2 meses, Fernando, que o Isaac, um espírito de revolta pegou ele, e ele falou que não quer mais saber de servir a Deus, e falou que o mundo do tráfico e do crime é melhor do que estar na casa de Deus. Glória a Jesus. Ela falou, você não sente de fazer uma visita? Eu falei, tá bom. Ele chega da escola entre 11 horas, meia-noite. E eu falei com alguns companheiros, irmãos, e nós chegamos uma sexta-feira, umas 11 horas, deu meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, o Isaac não apareceu. E nós ajoelhamos, oramos, e Deus tomava alguém na oração e falava assim, Senhor, aonde estiver este moço, a mãe chora, o pai chora, faz uma obra. E Deus tomava o moço e falava que a segunda glória ia ser maior do que a primeira. E nós saímos daquela oração, irmão, e foi se passando os dias, contando assim, parece que foi muito rápido, mas foi uma prova muito árdua. E no nosso meio tem muitos que estão para jogar pedra, condenar, jogar para fora, denegrir. E começaram a falar para mim, olha, eu vi o Isaac naquela situação, o Isaac não vai voltar. Eu encontrei ele na viela, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Aquilo foi me entristecendo, que eu tenho um amor muito grande por aquele menino. E um dia eu fui numa salinha, irmãos, o tamanho dessa um pouquinho maior, e Deus tomava o vaso na pregação e falou assim, tem alguém aqui hoje preocupado com o seu amigo, com o seu filho, com a sua filha, glória a Jesus. E o Senhor ordena por esta palavra, aquela ovelha que você veio buscar a palavra, ela faz parte do meu aprisco. Pega o teu violão, pega a tua arma, porque Deus vai fazer o milagre. Aí já não era mais o homem julgando. Bem-aventurado quem nessa noite pratica o amor, que não condena ninguém, que não joga para fora, como fosse o filho pródigo para voltar. Glória a teu nome. Irmãos, em um determinado culto terminou na minha comum, e às vezes eu andava pelo corredor, como meus pais eram zeladores da igreja, eu olhava para a orquestra, eu sentia muita falta, irmãos, daquele meu amigo. E quando eu saí pelo corredor, que eu cheguei lá na porta, a irmã do Isaac falou, vocês não sentem de amanhã ir fazer uma visita na minha casa? Nós falamos, o irmão Oscar era meu cooperador de jovens, faz 2 anos que Deus recolheu o irmão Oscar,
e ele foi o cooperador mais velho do mundo, irmãos. Ele chegou a ter 64 anos de cooperador de jovens. Glória a Deus, Ele santo, tinha glória a prazer Deus, no dom, prazer na oração, prazer na profecia, Aleluia, glória a prazer Deus, no aleluia. avulso, prazer em dar glória Glória a Deus, glória ao teu aleluia, nome. santo. E ele falou, eu não posso ir amanhã, mas vocês vão lá. Eu falei, tá bom, reuni uma mocidade, irmãos, e nós fomos, era um dia frio, um sábado à noite, e nós chegamos na casa, um semblante triste do pai, da mãe, da irmã do Isaac, a família reunida, e foi decorrendo aquela oração, bem-aventurado quem entra na comunhão, na visita, irmãos, e parecia que viu uma maré e de repente recuava, travava a comunhão, vinha e recuava, nós caímos de joelho, e quando levantou da oração, Deus trouxe uma visão, e Deus levantava nossas mãos para o céu, e dizia assim, aonde estiver o Isaac agora, manda teu anjo do céu ou da terra e faça um milagre. Glória a Deus. Irmãos, nós falamos pela segunda vez, na terceira vez, todo mundo repetiu aquelas palavras, a glória de Deus desceu sobre nós em linguagem, alarido e virtude. E quando encerrou a oração, aquele que não gosta de nós falou no meu ouvido assim, você viu que você pregou, a situação do Isaac é muito grave, ele não vai voltar, o pai dele lá, a mãe dele, a mocidade, todo mundo lá. Passou uma semana e meia, aquela tribulação, quando deu 15 dias certinho, o interfone da minha casa tocou, falei, quem está falando? Ele falou, sou eu, Fernando, o Isaac, glória a Deus. Aleluia, quando eu fui em direção ao Isaac, que eu vi ele de longe com um terno, uma gravata e um cabelo cortado, para mim já era uma obra astronômica. Aleluia, eu estou sentindo que glória nessa a Deus, noite tem uma grande libertação dentro dessa casa de oração. Samuel, não é a hora da palavra, mas nós não viemos aqui por causa da Black Friday e nem para levar algo para o Brasil, mas veio trazer uma libertação nessa noite. Se vocês têm comunhão, dá um glória a Deus gostoso para mim terminar de contar esse milagre. Ele falou, Deus fez uma obra, eu falei, me conta logo, eu abracei ele me abraçou, e nós dois começamos a chorar. Ele sentou na cadeira e falou, olha, Fernando, a minha mãe falou que 15 dias atrás vocês estavam orando, e quando você levantou as suas duas mãos para o céu, para mandar um anjo do céu ou da terra, eu estava na favela do Jacó com uma arma engatilhada na minha cabeça, glória a Deus. Levantaram uma calúnia contra mim, eles falaram que ia me matar. Eu também caí de joelho com aquela arma na minha cabeça e levantei as duas mãos para o céu. Eu lembrei da reunião de jovens que nós tocávamos junto. Eu lembrei da minha mãe quando eu estava louco de droga na madrugada, glória a Deus. Ela chorando na beira da cama e falando, aonde está meu filho? Traz ele de volta. E naquele momento eu vi que a morte ia chegar para mim, as minhas mãos levantou para o céu, mas o traficante, dono da biqueira da favela, era um macumbeiro, e ele não gostava de mim, mas quando ele viu aquela cena, ele olhou para aquele mau elemento e falou assim, olha, não mata o Isaac não, ele é sangue bom e é crente, então glória a Deus nessa noite. O Isaac voltou a congregar, estou sentindo que nessa noite, se alguém estiver chorando, dá um glória a Deus que Deus vai buscar aquele que está longe, desamparado. O Isaac voltou a congregar, pediu perdão para a igreja, e um determinado dia, ele congregando, ele olhou para a porta lateral, ele viu aquele macumbeiro traficante congregando na Vila Carmozina, lá em São Paulo, onde eu residia. Quando ele terminou o culto, ele ficou assustado. O traficante veio na direção dele e falou, Isaac, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu que te pergunto, eu sou seu irmão na fé, a paz de Deus. Ele me chamou nas águas do batismo. Tem um glória a Deus nessa noite. Não tem nada impossível que o nosso Deus possa fazer. E é como congregação com fim de caminho por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor falou para mim, coloca a concha na boca e a escumadeira no ouvido. Coloquei a concha na boca e a escumadeira no ouvido, e o Senhor disse assim para mim, fala a paz de Deus dentro da concha. Aleluia, irmão, lá no meio do mato, irmão, sem luz, sem energia, sem nada. O Senhor me deu aquela fé. Peguei assim e falei, se a paz de Deus, irmão Cláudio, respondeu dentro da escumadeira, amém, irmão. Aleluia, eu disse, irmão Cláudio, eu estou ligando por mão, porque o meu pai está doente.
aleluia, nós não tem mais nada o que comer aqui em casa. O meu irmãozinho não tem leite, irmão Cláudio. Será que dá por irmão vir aqui hoje para suprir a nossa necessidade? Ele disse: dá sim, irmão. Hoje mesmo à noite eu vou aí na sua casa e Deus vai preparar, vou levar compra para você, vou levar leite pro seu irmãozinho. Falei: então tá bom, irmãos. E quando conversava com o irmão Cláudio, irmãos, fui despedir dele, o Senhor disse assim para mim: meu servo, lembre que você com seu irmão dorme num colchão de palha de milho e tá muito velho. Pede pro irmão Cláudio trazer um colchão para você também. Eu falei: não, Senhor, se trouxer comida já tá bom, trouxer leite pro neném já tá bom. Se eu pedir colchão, o pai vai ficar bravo comigo porque eu tô pedindo muito. O Senhor disse: não, meu servo, pede o colchão, porque eu sou o dono da obra. Bendito o nome santo do Senhor. Eu disse: irmão Cláudio, eu com o Daniel, nós dormimos no colchão de palha de milho, irmão, e tá muito velho. Será que dá pro irmão trazer um colchão para nós também? Dá sim, irmão. Hoje à noite eu estou indo na sua casa e Deus vai preparar, vou levar para você comida. Glória a Deus. Vou levar leite pro seu irmão e vou levar um colchão para você dormir também, tá bom? Falei: tá bom, irmão Cláudio, eu aguardo, irmão. Irmãos, e saudei novamente o servo de Deus, guardei a concha, as comadeiras, irmãos. E, irmãos, criança do sítio, é complicado sair pulando dentro da casa. Eu queria contar para todo mundo que o irmão Cláudio ia visitar a nossa casa e que ia trazer comida para nós. Irmão, saí, fui até o quarto onde meu pai estava e disse assim para ele: pai, eu acabei de falar com o irmão Cláudio agora e ele falou que vai vir aqui em casa hoje. Ele disse que vai trazer comida para nós, vai trazer compra, vai trazer leite pro nenê, e falou que vai trazer um colchão para mim com o Daniel dormir. Aí meu pai disse: será? Irmão, e quando falou será, entrou uma tristeza no coração, porque eu pensei que meu pai ia dizer assim: que maravilha, então José, irmão Cláudio vai chegar aqui em casa. Não, ele disse: será? Sair triste. O Senhor disse: meu servo, volta e repreende seu pai. Falei: por que, Senhor? Porque ele disse: será, se tiver será no meio do meu povo, eu não opero, será é dúvida. Eu disse: pai, Deus manda falar pro Senhor que será é dúvida, e se tiver será, Deus não opera no meio do povo. Meu pai chorou, irmão, fiquei contente. Resumo aos irmãos para não tomar tempo. Irmãos, saí ali, irmão, contente porque meu pai tinha chorado. Saí ali do quarto, de repente, minha mãe dobrando roupa numa mesa na sala. Ela saiu, nós morava, irmão, numa baixada. Ela disse assim para mim, porque tinha passado algumas horas. Ela disse: Josia, vem vindo um carro lá em cima. O Senhor falou: meu servo, sai na estradinha e esperar, o irmão Cláudio tá chegando. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu glorifico a Deus, porque a fé era muito grande dentro do meu coração. Eu disse assim: mãe, é o irmão Cláudio que está chegando. Aí meu pai de novo falou, irmão, ficou com dó de mim, disse assim: Josia, fica tranquilo, filho, o irmão Cláudio não vai vir hoje, já está tarde. O irmão Cláudio deixou para vir amanhã cedo. Eu disse: não, pai, a palavra do servo de Deus é sim, sim ou não, não. É o irmão Cláudio que está chegando, sair na estradinha e esperar. E quando chegou o irmão em frente à nossa casa, aleluia, o nome santo do Senhor, uma caminhonete muito bonita encostou na frente da nossa casa. Quando abriu a porta da caminhonete, o irmão Cláudio desceu. Bendito o nome santo do Senhor. E disse assim para mim: a paz de Deus. Josia abriu o seu braço naquele tempo, irmão. Irmão Cláudio era novo, eu era criança. Abriu o braço assim, irmãos. Eu vim correndo tudo, irmão. Pulei no pescoço do irmão Cláudio, grudei ele bem apertado. Ele carregou eu no seu braço e disse para mim: filho, tem necessidade aqui na sua casa? E quando eu fui falar tudo para ele, ele disse: não precisa falar, filho, porque eu estava lá em Itapetininga e Deus falou comigo,
disse assim: faz uma compra, pega isso, isso, aquele outro, e vai lá no pocinho suprir a necessidade do Josias. Bendito o nome do Senhor. Glorifico a Deus, irmão. O Senhor não preparou de quilo em quilo, o Senhor preparou de fardo em fardo para nós. Irmãos, o irmão Cláudio disse assim para mim, entrou dentro do quarto conversar com o pai, irmãos. E quando eu fiquei na sala olhando, tinha comida, feijão, tinha mistura para nós, leite pro nenê. Fiquei muito contente e feliz, irmãos, olhando tudo aquilo com feliz da vida, irmão, por ver toda aquela benção de Deus. Irmãos, nós não contamos proeza do aniversário, contamos a obra de Deus, mas alguma coisa soprou no ouvido e disse assim: você ficou confundido agora. Por quê? Mas por que fiquei confundido? Porque você disse pro seu pai que vinha a compra tá aí, mas o colchão não veio. Eu disse: Senhor Jesus, cobre com teu sangue. O Senhor falou novamente comigo: meu servo, não temas, que o seu colchão está dentro da caminhonete. Irmãos, e nisso o irmão Cláudio saiu. Irmão, para quem conhece o irmão Cláudio, é um irmão muito alegre, animado. Ele veio assim, falou assim para mim: onde que você dorme, Josias? Eu falei: eu durmo aqui, irmão Cláudio, venha ver. Ele foi na frente, ele foi atrás, colocou a mão em cima da cama e falou: ô filho, esse colchão tá muito velho, eu vou jogar seu colchão fora, pode? Eu falei: pode. Ele olhou para mim: mas pode mesmo? Imagina que não, meu irmão. Deus já contou para mim que o meu colchão novo tá dentro da caminhonete. Bendito o nome santo do Senhor. Ele veio, irmão, ele e o irmão Sidney pegaram o colchão, irmão, colocaram lá fora e veio com um colchão novinho e colocou em cima da nossa cama. Ele disse para mim: faz assim com o braço, José. Quando eu fiz, ele me carregou pelos cotovelos, jogou em cima da cama. Que delícia dormir em colchão novo, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Ele disse para mim assim: nós vai orar, eu não vou presidir, e nem o irmão que está comigo vai presidir. Você preside, ora. Irmão, imagina que eu não ia orar, irmãos. Uma benção daquela dentro da nossa casa. Bendito seja o Senhor. Nem respeitei o diácono, irmãos. Orei, presidi, o Senhor me deu oração. Daquele dia em diante o Senhor não deixou faltar mais nada dentro da nossa casa. E termino dizendo aos irmãos assim: como Davi disse, eu digo também de cabeça levantada: aleluia, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Bendito o nome santo do Senhor. Teve um moço que ele trabalhava ali num galpão, numa logística de trazer pallets de arroz, feijão, óleo, sal, açúcar. E ali eles pegavam dos pallets, eles montavam cesta básica para vender. E esse moço me ligou um dia e falou assim: irmão, deixa eu falar para você. Chega aqui os pallets de alimento, e muitas das vezes se a ponta da empilhadeira pegar, rasgar algum saquinho, fica material não conforme. Porém, é tudo novo, tem tudo em data de validade. E eu estou com vários pallets aqui de arroz, de feijão, de óleo, de café, de açúcar, de sal. E dá para montar cesta. O irmão aceitaria? Eu falei: opa, agora, só espera um minutinho. Liguei para o diácono, ele tem um espaço na casa dele que cabia. Eu liguei para ele e falei: irmão, pode mandar vir. Eu falei: então dá o endereço. Eu liguei para o menino e falei: pode mandar que nós vamos montar cesta e vamos distribuir na cidade. Me mandou, irmão, e ali nós começamos a distribuir cestas para os nossos irmãos, foi para fora. E Deus fez um movimento que isso acabou se propagando do que Deus fez. E um diácono, saudoso diácono ali de Cabriúva, ligou para ele e disse: rapaz, eu fiquei sabendo do movimento que Deus fez com vocês aí. Eu estou indo para uma cidade no norte de Minas, e você não tem nada para ajudar nessa viagem aí, para mim começar a encher um caminhão? E o diácono falou: rapaz, o que sobrou só foi um pallet de sal. Falei: o quê? Um pallet de sal. Eu falei: tá bom, para quem não tem nada, começar com um pallet de sal já enche o caminhão. Ele falou: então tá bom, espera só um pouquinho que eu vou ligar para o irmão Ciro e já te retorno. Ligou para mim e falei: não, se ele sente de levar, pode dar para ele. E o irmão diácono foi lá no caminhão, encheu, colocou o pallet de sal em cima do caminhão, e nisso ele juntou tudo que Deus preparou e foi. Chegou lá, fez o atendimento, só sobrou uma coisa no fim de todo o atendimento: o pallet de sal. E o irmão falou: meu Deus, eu pedi para os irmãos e agora trouxe e vou devolver? Eu não posso devolver, por mais que eu volte, eu vou ter que fazer alguma coisa. Tem misericórdia, Senhor. E nisso o diácono mais antigo da cidade falou assim: antes de você ir embora, nós vamos passar a visitar o ancião mais antigo da cidade e tomar um cafezinho com ele. Vamos lá? Tá bom. E pararam lá,
saudaram o servo de Deus, conversaram um pouquinho, tomaram um café. Quando fez menção de ir embora, o senhor mais antigo chamou para orar. Quando ajoelhou, o senhor falou assim: esse pallet de sal é para o meu servo, deixa tudo aqui para ele. Ele falou: senhor, deixar um pallet de sal para o ancião mais antigo da cidade? O senhor falou assim: deixa o pallet de sal aqui para ele. Quando levantou, ele falou assim: o irmão tem alguma coisa? Eu falei: irmão, eu tenho, o irmão me perdoa, mas dentro do fruto da preparação, eu trouxe um pallet de sal e não deixei em nenhum lugar. E quando ajoelhei aqui, Deus mandou deixar o pallet de sal todinho por mão. O ancião começou a manifestar a promessa. Ele falou: Deus cuida da minha casa, Deus cuida do seu ungido. Sabe por quê, irmão? Eu trabalho de fazer tempero, o que eu mais preciso é sal para poder fazer tempero. E eu não tinha sal para fazer tempero, Deus mandou um pallet de sal para mim. Então Deus cuida dos escolhidos.